Glória a Deus. Já começou a ministração antes de eu subir, né? Esse é o nosso Deus, gente. Glória a Deus. Primeira quarta-feira do mês de dezembro, último mês do ano. E é óbvio que nós vamos falar do quê? De como a gente iniciou o ano, né? E aí a Kate veio e falou, o pastor veio e falou, o irmão veio e falou. E é sobre isso. O Espírito Santo, ele já conduziu tudo. Ele já sabe o que vai acontecer aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém? A igreja já pode abrir sua Bíblia no livro de Isaías 1, 19. Enquanto vocês vão abrindo a Bíblia, eu vou falando algo aqui. Lá em casa a gente fez no ano passado, no final do ano passado, uma carta de agradecimento. No último dia do ano, nós sentamos à mesa, oramos, conversamos sobre o nosso ano. Escrevemos uma carta de agradecimento e fizemos uma carta de projetos, de pedidos ao Senhor para o ano de 2025. E aí, quando chegou agora o mês de novembro, eu comecei a ouvir isso na minha cabeça. Eu falei, nossa Deus, já chegou dezembro. A nossa carta de agradecimento para a glória de Deus foi, independente de como foi o ano, nós temos que ser gratos, porque se nós chegamos até aqui, muitos não chegaram, né, irmão? Então, nós temos mesmo que sermos gratos por ter chegado até aqui. E na carta quem já fez uma carta para Deus? Eu. E geralmente a gente coloca ali o que a gente deseja, o que a gente requer do Senhor. E a gente acredita que aquilo vai acontecer, certo? Então a gente escreve, eu coloquei lá várias coisas. Algumas aconteceram, outras não. Algumas aconteceram teve coisas que aconteceram que eu nem pedi. Então eu tenho testemunho assim para dar, porque Deus ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas teve coisas que eu pedi que dependia da minha atitude. Mas eu não consegui. Olha só que parte. Então aconteceu coisas que eu não pedi. Por exemplo, ter mudado de casa não foi um pedido meu. Ter ido morar mais próximo da escola, ter mudado os meus móveis para a glória do Senhor, porque não é mérito meu. Isso eu não pedi, aliás, eu pedi, né? Eu fiz a oração, né, pastor? Eu lembro que isso eu pedi, mas eu pedi não na carta. Eu pedi no momento que Deus, né, naquele momento eu sentia de usar minha autoridade, de pedir ao Senhor, de profetizar, e Deus, pela misericórdia dele, né, concedeu. Mas teve coisas que eu pedi que dependia de mim e eu não fiz. Deus ele quer falar ao nosso coração exatamente sobre isso, essa noite. Existem coisas que é natural. Existe o extraordinário, o milagre, né? Como, por exemplo, uma doença de câncer é um milagre, ser curado de um câncer. Né? Ser curado de um câncer, ser curado de uma doença que aos olhos humanos é impossível, é um milagre. Mas tem coisas que dependem do nosso posicionamento. E às vezes foi pregado aqui no encontro de mulheres que nós não podemos procrastinar, né? Que tem a questão da procrastinação. E infelizmente o ser humano tem muito disso. Então, Deus foi falando comigo através disso. Então vamos ler aqui, Isaías 1,19, está falando assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. E também tem uma outra versão que fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados da espada, porque a boca do Senhor diz isso. A palavra do Senhor, aqui em Isaías 19, está falando se eu ouvir, não é isso? Ouvir é o mesmo que escutar? Não é. Às vezes nós ouvimos algo, mas nós não ouvir significa você ouvir e deixar ali. Não é só escutar e fingir que não aconteceu nada. Então a palavra do Senhor está sendo muito clara. Se quiserdes querer, precisa querer, mas precisa também ouvir. O querer só não resolve. E só ouvir também não. Preciso querer. Porque se eu não quero, eu não vou praticar. Assim como eu disse, eu escrevi algo, mas eu queria. Mas eu não vi, porque Deus, ele por muitas vezes usou pessoas do decorrer do ano. Vai, né? Era como se Deus estivesse falando para mim, vai, que é só você ir lá.
16, 17 anos atrás, eu fui tirar minha habilitação. Foi eu e 2 amigas. E aí a gente, na empolgação, né? Eu não passei na teórica, gente. Na teórica. E eu chorei horrores naquele lugar. A mulher olhou pra mim e falou, mas é só você fazer de novo. Aquilo ali causou um bloqueio na minha vida. E eu não voltei nunca mais lá. As meninas hoje dirigem, vão pra todo lugar e a Andréia tá aqui até hoje. Tá vendo? Vocês entendem o que é? E aí eu já tenho pessoas lá no salão que falam assim, mas mulher, você faz tanta coisa e você não dirige. Mas mulher, você tá vindo de Suzano pra cá de trem com o carro na garagem. Olha isso, gente. Isso não é... mas não, pra mim é importante. Só que dependia de eu ir lá, dar entrada na minha habilitação, fazer a minha parte. Eu sei que Deus quer isso pra mim. E o que é que você planejou, que depende de você e você não fez esse ano? De repente um curso, uma faculdade, né? Porque depende de nós. É nós que temos que tomar atitude. Eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que é algo que você... ir da academia. Uma coisa que parece ser simples, mas gente, pra mim, eu prometi, vou cumprir. Mas foi algo pra mim que não foi difícil, não foi fácil. Por muitas vezes eu ia e eu falava, mas meu Deus, mas então, o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Tem coisas que você precisa se posicionar. Vai ser difícil, mas se você for, vai acontecer. Algo vai acontecer, não tem como você praticar algo que, por exemplo, ir da academia, você quer perder peso. A Kate falou sobre perder peso. Se talvez ela, não estou falando sobre mas se talvez ela tivesse feito isso no início, talvez não estaria passando por um problema de saúde. Porque tem muitos problemas de saúde que é devido à obesidade. E nós estamos aqui pregando, mas nossa irmã está falando sobre isso, nós estamos falando do tempo do Espírito Santo. O Senhor quer que nós nos cuidemos. Verdade. E o Senhor diz, se você ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. Isso é em todos os sentidos. É na nossa saúde, é no espiritual, que eu vou falar dessa parte. Por exemplo, quantos de nós, eu já falei aqui sobre isso, que muitas das vezes eu ia para a igreja no domingo e eu passava a semana praticamente inteira com a Bíblia dentro da bolsa e eu só pegava a Bíblia de novo na igreja. E eu falei para o Senhor, eu quero falar contigo todos os dias. Eu quero ter um encontro contigo todos os dias. E aí eu fui fazendo. Tem dia que eu falo, meu Deus, mas hoje... Mas mesmo sem querer, estava eu lá fazendo o meu devocional. Gente, é algo surreal que acontece no nosso espiritual. É algo que quando as coisas vêm, não te abalam. Não é porque você é melhor que o outro. É que o Espírito Santo está perto de você a ponto de te falar, filha, calma. Aqui eu já estou cuidando. Como o irmão Luiz pregou aqui. Então tem coisas que... Pregou não, o pessoal da senhora. Tem coisas que é assim, o Espírito Santo, ele, quando a gente está próximo do Senhor, quando a gente ora, quando a gente faz o devocional, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente está próximo de Cristo, ele nos conduz. Por muitas das vezes, as coisas acontecem, se a gente não estiver direcionado pelo Senhor, nós vamos agir pela nossa carne. E o Espírito Santo não quer que nós agimos pela carne. Nós somos filhos, e filhos precisam ser parecidos com Cristo. Nós temos que ser parecido com o pai. O filho não parece com o pai? As atitudes, de repente, às vezes nem é de sangue, mas a convivência ali, de estar perto, o caráter, tudo volta, lembra Deus. Nós precisamos lembrar. Então, é assim, nós precisamos cuidar do nosso espiritual. O Senhor diz na palavra do Senhor, diz que se nosso corpo é templo, se a gente não cuidar do templo do Espírito Santo, como que a gente vai continuar caminhando? É o tempo do Espírito Santo, precisa ser cuidado, precisa ser direcionado. Então, quando a gente vai orar, quando a gente tem um propósito de oração, quando a gente faz um devocional, parece ser tão simples, é o ordinário. Eu costumo usar muito essa frase. É o ordinário que te leva ao extraordinário. E o ordinário é feito todos os dias, um pouquinho. Mas eu quero a resposta imediata. Não, gente, não pode, não vai acontecer. Não é imediato. É um pouquinho, todos os dias, que nós vamos alcançar o extraordinário do Senhor. Verdade. Amém? Aleluia. O escutar é perceber o som. O ouvir é obedecer ao que Deus está dizendo. Muita gente escuta Deus, escuta a pregação,
faz o devocional, escuta a palavra, escuta conselhos, escuta a voz do Espírito, mas ouvir na Bíblia tem outro significado. Em hebraico, a palavra usada para ouvir muitas vezes é chamar, que significa ouvir com atenção, compreender e responder com ação. É sobre isso. Isso é ouvir. Se ouvirdes. Ei, se ouvirdes, obedecer. Precisamos ouvir e obedecer para que venha acontecer o extraordinário. Não basta a gente só sonhar, não basta só desejar. O que destrava o melhor da terra é o querer, mais o ouvir e mais o obedecer. Nós precisamos entender isso. Então, Isaías 43:18, quando eu li aí Isaías 1:19, fala sobre posicionamento. Agora nós vamos ler Isaías 43:18, 19, que fala assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. É um realinhamento. Deus nos chama para realinhar. Ei, para de olhar para as coisas passadas. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, passou. Não fez? Ei, vamos realinhar agora. Dezembro ainda está começando. O ano de 2025 não acabou. Para Deus pode acontecer um milagre de um momento para o outro. Nós precisamos nos realinhar com o Senhor. Amém? Porque muitas das pessoas esperam chegar no começo do ano para falar, vou fazer assim, 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 assim de novo, né? E o que impede de você tomar aquela atitude que você disse que ia tomar em janeiro, nesse mês de dezembro? Porque o nosso Deus, ele é poderoso, fiel e justo para cumprir. Se é do querer dele, ele faz cumprir esse mês. E aí nós vamos virar o ano de 2025 com a nossa vitória nas mãos. Porque não precisa de calendário. Deus não depende de calendário para abençoar as nossas vidas. Verdade. Deus depende, é óbvio que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Mas aí você fala, não, mas eu vou deixar para fazer tal coisa só em janeiro. Mas agora. Aleluia. Tem coisas que podem ser feitas agora. É verdade. Às vezes a gente deixa de tomar uma atitude, lá na frente a gente fala, nossa, mas se eu tivesse feito? E se? E se? Esse se acaba com nós. Porque se você ficar só ali pensando, as coisas não vão acontecer. Vai ser difícil, vai custar o seu empenho, talvez o seu sono, talvez aquela madrugada que você acorda para ir ao banheiro, você olha no relógio às 3 horas da manhã, você vai para a cama porque você não quer ter um tempo com o Senhor. E é sobre isso. Nós somos seres humanos, às vezes a gente está cansado, mas e se é o próprio Espírito Santo está falando, filha, vem falar comigo, eu preciso te ouvir. Não tem como ter relacionamento se a gente não tem conversa, se a gente não tem intimidade. Não tem como ter relacionamento em 2 horas de culto. Não tem possibilidade. É cansativo sim acordar de madrugada. Eu sou testemunha disso. Mas Deus tem me acordado e eu falo para o meu esposo, aí ele fala, o que você estava fazendo? Estava orando? Eu amei. Porque senão eu ia ficar na cama orando que eu não ia conseguir dormir. Então eu vou falar com o meu pai. E é super incrível quando você se dispõe, renuncia o seu tempo, e aí você entende, fala, como é bom ser cuidado. Não existe nenhum filho preferido. Não existe os pais, a gente não tem filho preferido. Mas você imagina aquele filho que está ali do teu lado, querendo falar com você, fala, pai, olha, eu vou fazer isso, como você acha que eu devo fazer? Senhor, olha, eu estou fazendo isso, olha, você viu, pai, o que aconteceu? O pai, ele está ali para te acolher, para dizer, filha, você é amada, você é minha filha, você é meu filho. Então Deus, ele quer isso de nós. E é o ordinário, do dia a dia. É o ordinário que Deus requer de nós. Ele requer isso de nós. Então, o que Deus falou no meu coração é que nós precisamos nos realinhar. E nos realinhar não precisa ser em janeiro. Pode ser agora. Pode ser agora. Faz o que era para ser feito lá no início, que você prometeu para você mesmo e você não fez. Entendeu? Então, nós podemos fazer a diferença ainda nesse mês.
Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus fala assim: eu ainda posso fazer coisas novas antes desse ano acabar. Voltar ao propósito para viver preso ao que não funcionou. Nós não podemos viver preso ao que não funcionou. Precisamos realinhar um propósito. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Para que Deus te pôs aqui? Você sabe, cada um de nós temos. Nosso ministério, outra coisa que a gente não pode deixar de falar. No nosso ministério com o Senhor, na casa do Senhor, nós precisamos entender que Deus, cada um de nós temos uma utilidade dentro dessa casa. Deus, Ele conta conosco. Ele nos colocou aqui porque Ele conta com cada um de nós. E se nós não fizermos a nossa parte, quem vai fazer? Porque se nós somos filhos e Ele conta conosco, é só você ouvir e obedecer. Aleluia. É sobre isso. Não tem outro caminho, não tem outro segredo. O segredo é ouvir e obedecer. Ele conta conosco. E outra, quando você ouve e obedece, não é só você o beneficiado. Vocês vão entender isso lá na frente. Então, quando Deus fala no nosso coração, se você ouvir e obedecer, comereis o melhor nessa terra, é sobre aquilo que a gente vive no dia a dia mesmo. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Né? Quem é você quando ninguém te vê? O Espírito Santo, ele mostra, se você fizer alguma coisa que parece que ninguém está vendo, existe duas pessoas que te veem. E nós já sabemos quem são. Então, Espírito Santo, se você errou, se você sente que você errou, é o Espírito Santo te falando. Então nós somos conduzidos por Ele. Porque nós não estamos livres de errar. Mas quando nós erramos e o Espírito Santo nos incomoda, glória a Deus. Porque aí eu falo, nossa Deus, obrigada, porque eu entendi que o Senhor está aqui. Mas assim, o perigo é quando nós erramos e nós não nos incomodamos. Aí está o perigo. Aí está o perigo. Então nós precisamos nos realinhar em Cristo. Lá em 1 Samuel, eu tenho lido muito sobre Ana. E eu vou falar, não precisa vocês abrir, tá? Porque acho que vai acabar tomando tempo, vocês querem só anotar. 1 Samuel 1, 10, 11 fala sobre Ana. Ana, todo mundo já conhece a história de Ana, né? Ana todo ano subia ao templo, né, para adorar e pedia ao Senhor o quê? Um filho. Deus, Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Senhor, me dá um filho. Mas houve um momento em que Ana fez o quê? Lá no versículo 10 fala assim: e com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Com a alma o quê? Amargurada. Então, se nós queremos algo do Senhor, nós temos que chorar aos pés de quem? Do Senhor. Ana, ela mudou a oração dela. Ela fez o quê? Um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas me deves um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Olha isso. Ana mudou o posicionamento. Ela mudou a forma com que ela estava orando, porque ela pedia um filho. Mas chegou o dia em que ela falou: não, eu vou me levantar. Ela estava tão ali amargurada que ela nem conseguia orar. Mas ela alcançou o Senhor, ela alcançou a Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. Senhor, me dá um filho. Ela só pediu, mas nada mudava, até que um dia ela se realinha e diz: se o Senhor me der, eu consagrarei ao Senhor. E quando Ana muda a oração, o céu muda a resposta. Aleluia. Algo aconteceu no céu. Aleluia. Então Deus, Ele está falando para mim e para você: muda a sua oração nessa noite. Muda. Chega de fazer oração da mesmice. Ai, eu ajoelho ali um segundinho antes de dormir e dorme. Como que um cristão dorme sem orar? Só fala isso para mim, em nome de Jesus. E tem pessoas que dormem sem orar. Tem pessoas que acordam sem agradecer por mais um dia. Ah, irmã, mas você veio falar sobre isso? Deus está falando sobre o ordinário. E eu vou falar o que o Senhor mandou falar, porque Ele primeiro falou comigo. E se eu não falar, eu vou pagar preço por isso. Então, se você não ora antes de dormir,
E a partir de hoje, muda o seu posicionamento diante do Senhor. Não tem como deitar e não falar com o Pai. Não tem como acordar e não dobrar o joelho e falar: obrigada, Senhor, por mais um dia. Direciona o meu dia, faz dele melhor, me livra, me proteja, me guarda, guarda minha casa, guarda minha família. Como que nós podemos acordar sem fazer isso? É sobre isso, é sobre posicionamento. É simples, é ordinário, mas para isso, para viver o extraordinário, Deus está nos chamando para fazer isso, as coisas do dia a dia. É simples, por isso que muitas das vezes a gente passa o ano todo e não consegue alcançar algo simples, que talvez já está na mão do Senhor e Ele só está falando: vem, filha, faz sua parte, pega aqui. Não é, Pai? É sobre isso. Já está lá, a bênção já está lá. Mas Deus está esperando eu e você nos posicionar, nos realinhar e levar até Ele. Como Ana foi lá e ela levou para Ele a amargura. Você está amargurada? Apresenta ao Senhor a sua amargura. O que você tem para oferecer? O Senhor, Ele quer você, mas o Senhor nos quer por inteiro. Ele sabe o que está dentro do seu coração, mas Ele quer te ouvir. Ana poderia ter subido lá por mais outras vezes e sair de lá sem a bênção. E detalhe, Ana, quando aconteceu isso, quando Eli falou para ela: vai em paz, que o Senhor teu Deus te conceda a sua petição, olha, ela não saiu de lá grávida, mas o semblante dela mudou. Ela entendeu. Entenda hoje. Quando você sair daqui, vai em paz. Que o Senhor teu Deus te conceda aquilo que está dentro do teu coração. Amém? Deus, uma coisa que Deus falou grandemente ao meu coração, assim, eu falei: meu Deus, como eu disse, não tem filho predileto. E Deus, Ele quer nos abençoar para alcançar outras vidas. Ele quer te abençoar a ponto que você transborde e alcance outras vidas. E assim foi com Ana. Quando Ana foi abençoada por Samuel, ela falou que ia consagrar, né? Então Samuel veio para quê? Olha, escrevi aqui: Deus não deu Samuel por causa de Ana. Deus deu Samuel porque através de Ana uma nação seria alcançada. Uma nação seria alcançada. Qual é o propósito? O que é que você quer de Deus? É só porque você quer para si? Porque eu sou mimada? Às vezes Deus nos mima mesmo, né? Porque o amor dele é tão incondicional que às vezes Ele fala: filha, tá aqui, né? E a gente fala: Senhor, obrigada. Eu nem tinha pedido, mas amém. Mas, às vezes é para dar testemunho. As pessoas precisam ver o nosso testemunho. Tem muitas pessoas que precisam ver para crer. Então Deus, Ele faz porque Ele quer que você abra a boca. Fale aqui quando o pastor chamar. Tem alguma coisa para falar do Senhor? O que foi? É simples? Talvez o seu simples vai alcançar e vai motivar um outro irmão. E ele vai sair daqui falando: nossa, Deus fez na vida do irmão, Ele pode fazer na minha também. É sobre isso. Deus, Ele quer alcançar vidas através de nós também. Amém, irmãos? Até as escolhas ruins se tornam ponte quando eu me posiciono. Às vezes erramos, nos desviamos, fazemos escolhas ruins, mas quando entregamos ao Senhor, Ele transforma até isso. O exemplo é a pesca maravilhosa. Pedro e os discípulos passaram a noite inteira, frustrados, cansados, sem resultado, mas quando Jesus entra no barco, a frustração virou o quê? Milagre. O cansaço vira testemunho, o fracasso deles vira uma transformação. Detalhe, também outras pessoas foram abençoadas por causa da pesca maravilhosa. Então, por que eu não posso abençoar a vida de alguém se Deus está me abençoando? Por que eu não posso fazer algo por alguém se o Senhor está me abençoando? Nós precisamos... Tem coisas que a gente às vezes é muito presa a algumas coisas, né? Mas por que não deixar de abençoar alguém? A gente precisa pensar assim também. Então tem coisas que Deus trabalha no nosso coração, porque às vezes a gente nem é tão abençoado. E quando eu estou falando isso, estou falando até financeiramente, porque às vezes está preso no dinheiro, o coração preso, porque não consegue ser fiel, porque, enfim, porque acaba que o nosso coração, ele fala onde está
está o tesouro, né? Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, eles, Pedro, os pescadores, eles obedeceram. Eles se alinharam e aconteceu o milagre. Tanta pesca que tiveram que chamar outros barcos para ajudar. Outras pessoas foram alcançadas. Eu coloquei aqui alguns exemplos bíblicos de algumas pessoas que usaram o posicionamento e que abençoaram multidões. José, ele se posicionou, ele ouviu, ele obedeceu, ele teve motivo de sobra para poder desistir no meio do caminho, mas ele continuou obedecendo, e aí depois ele, através dele, salvou nações da fome, através do posicionamento de quem? De José. Esther, ela obedeceu, ela teve coragem e libertou o seu povo. Neemias, gente, começa a ler Neemias, uma dica. Neemias, ele se posicionou e reconstruiu uma cidade inteira. Então, Deus está chamando hoje para que a gente entenda que ainda esse mês, se a gente se posicionar, o milagre vai acontecer. Amém? Pergunta para o Espírito Santo: o que eu larguei que eu preciso retomar? Pergunta, é uma pergunta simples para você mesmo. Deus, o que o Senhor quer que eu retome? O que o Senhor requer de mim? Aonde for no meio do ano, aí no decorrer do ano, porque você começa com toda a motivação, e aí na metade do ano dá uma desanimada, porque as aflições vêm, né? E aí você meio que foge um pouco da rota, e depois você tem que recalcular essa rota e voltar ali. Então, aonde foi que eu perdi o foco? Qual a área que eu preciso de disciplina? O que eu chamei de deserto que Deus pode transformar em caminho? Ainda dá tempo. Ainda há milagre para esse ano. Em nome de Jesus. Ainda há milagre para esse ano. Deus está fazendo coisas novas. Mas depende do seu sim, da sua obediência e do seu realinhamento. Em Hebreus 6, 10, 12 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com que seu nome mostraste. Enquanto servistes aos santos e ainda servis, desejamos, porém, cada um de vós vosso mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis negligentes, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Para finalizar, Deus está falando isso para você. Deus não é injusto. Ele não se esqueceu de nada do que você fez por amor. Ele não se esquece. Às vezes você faz algo e você fala: ai, mas ninguém está vendo. Não é para ninguém, é para Deus, é para o Senhor. E Ele te vê. Aonde você está, independente do que você está fazendo, Ele te vê. E Deus ainda não se esquece de tudo aquilo que você fez para Ele. Amém? Deus não se esquece, mesmo aquilo que ninguém vê, o Senhor registra. Servir é amor em ação, mas serviço revela a minha devoção. Não basta começar bem, eu preciso continuar bem. O texto, ele chama o mesmo cuidado até o fim. Como você iniciou? Como foi janeiro? Você teve a mesma motivação no decorrer do ano? Eu não tive. Você teve? Mas o Senhor disse que a gente tem que terminar do mesmo jeito que a gente começou, com a mesma motivação. E como nós vamos conseguir fazer isso? Buscando o Espírito Santo. O Senhor já começou a falar desde domingo aqui. Existe um segredo para nós. O segredo é a gente estar alinhada com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai te conduzir. Tudo aquilo que você precisa fazer, ele vai falar: filha, vai. Se você ouvir e obedecer, pronto. É só isso. Caminhar com Cristo, ouvir, caminhar com o Espírito Santo, estar alinhado com Deus, ouvir e obedecer. Como seria? É difícil? E é para a gente continuar, para a gente conseguir terminar do jeito que a gente iniciou, é só com o Espírito Santo. Não existe outro caminho. Deus honra quem mantém o mesmo empenho até o fim do processo. Em Hebreus 6:11 fala: mostre o mesmo empenho até o fim. Ou seja, não é começar forte, é terminar obedecendo, é finalizar o ano ouvindo Deus, é dar os últimos passos que faltavam para viver o que Ele disse. Ana teve fé a vida inteira, mas
foi quando uniu a fé mais o posicionamento que o milagre veio. Fé sozinha pede fé, mais constância e mais posicionamento. E é entrega, não podemos nos esquecer disso. E essa entrega abençoou outras pessoas. Toda uma nação através de Samuel. Seu posicionamento abençoa mais pessoas do que você possa imaginar. Através do meu posicionamento, eu alcanço meu esposo, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Porque quando eu me posiciono em oração e eu oro por um amigo que está precisando de uma oração, eu estou alcançando a vida dele também. Então, quando você ora na madrugada, mesmo cansado, o Senhor está cuidando do seu filho que vai sair para a escola, seu esposo está saindo para trabalhar, está cuidando de você, está te orientando, está te dando discernimento, está tirando cansaço, porque a mulher ela acaba se sentindo cansada porque faz um monte de coisa. Mas quando você ora, quando você para um momento ali com o Senhor, você levanta, parece até que você está revigorada. Deus te deu uma vitamina, você vai e faz. E é bem assim. Quem já passou por essa experiência? Estou me sentindo cansada. A dona de casa que vai lá e põe um louvor, dobra o joelho, quando levanta, faz tudo na casa e fala: meu Deus, fiz tudo isso hoje porque o Espírito Santo direcionou. Amém? Glória a Deus. Igreja, lembre-se, o ordinário é coisa simples, que você faz todos os dias, não se esqueça disso. Pode te levar a viver o extraordinário. É a constância diária. Devocional simples, na rotina da oração, no jejum do secreto, no trabalho comum, na disciplina, no cuidado com a sua saúde, no compromisso com a palavra, no recomeçar todos os dias, no servir sem ser visto, na fidelidade quando ninguém está olhando. Amém? Às vezes esperamos o extraordinário, numa multidão, num culto cheio de pessoas, num mover sobrenatural, mas Deus está dizendo hoje: eu faço extraordinário no simples da sua vida. Na sua constância eu faço milagre. Na sua obediência eu abro o caminho. Na sua rotina eu liberto, transformo e renovo. O extraordinário acontece quando você obedece no ordinário. Amém? Glória a Deus. E as salmas do Senhor Jesus, na salva de palmas do Senhor, em nome de Jesus.